Olá, clã! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal aqui nesse canal, tá? Se você ainda não foi inscrito, já se inscreve agora, tá? Não esquece de deixar o like agora no início do vídeo, que é muito importante mesmo pro crescimento do canal. E se você aí ainda não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira. É uma honra ter todos vocês aqui, se acheguem mais, que toda semana tem caso novo aqui nesse canal. Já me segue também nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui, que quase todos os dias eu apareço por lá e também levo sempre de vez em quando mini casos que vocês amam. Então, recados dados, vamos para o caso de hoje. Sandra Renee Quinto nasceu em 8 de março de 2001 na cidade de Tracy, no condado de San Joaquim, Califórnia. Sandra morava em um trailer com a mãe, a avó materna e mais 3 irmãos, e eles moravam em um parque de trailer. O pai de Sandra não morava mais com a família porque o pai e a mãe dela tinham se separado quando ela ainda era bem pequenininha. Sandra era uma menina muito simpática e comunicativa. Ela conseguia fazer amizade com simplesmente todo mundo, desde crianças até adultos, e como o parque onde ela morava tinham várias famílias, essas famílias tinham muitas crianças pequenas, então ela conhecia todo mundo, brincava com os filhos de todos os vizinhos e todo mundo conhecia Sandra. Além de ser muito comunicativa, alegre, simpática, Sandra também gostava de cuidar do jardim da família e cozinhar com a mãe e a avó. Sandra tinha 8 anos quando ela perguntou à mãe se podia brincar com os seus amigos quando voltasse da escola, e a mãe dela concordou. Então, no dia 27 de março de 2009, ela voltou do colégio por volta das 6 horas e foi procurar os amigos para brincar. As horas foram passando e por volta das 7, 8 horas, Sandra ainda não tinha voltado para casa. A mãe de Sandra ia começar a servir o jantar às 8 horas da noite e, como já estava se aproximando desse horário, ela decidiu ligar para os vizinhos para perguntar se a filha dela estava lá e avisar ela para voltar para casa para jantar. Então, a mãe de Sandra foi fazendo as ligações e nenhum vizinho dizia que a filha dela estava lá. Inclusive, eles disseram que nem viram Sandra às 4 horas e muito menos naquele horário, e que nem ao menos ela tinha ido para brincar com os filhos deles. Então, Maria, a mãe de Sandra, ficou bem preocupada e saiu pelo parque batendo de porta em porta, perguntando novamente aos mesmos vizinhos. E como eu falei para vocês, Sandra conhecia todo mundo, todos os vizinhos, então foi uma tarefa bem complicada, e mesmo assim a mãe dela foi de porta em porta e nada da filha. E foi então que ela viu que precisava ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram, eles pediram uma descrição física e as roupas que Sandra estava usando. Ela estava usando uma blusa rosa com o desenho da Hello Kitty e uma legging preta. Com a descrição, a polícia começou a vasculhar a área, bateram nas portas dos vizinhos mais uma vez, mas ninguém tinha visto Sandra naquela tarde. Então a polícia notou que na frente da casa da família de Sandra tinha uma câmera de segurança de vigilância, e eles decidiram ver essas filmagens. A polícia viu nas gravações do dia 27 que Sandra tinha saído de casa, ela estava pulando, animada para brincar com seus amigos, e então ela para repentinamente quando alguém ou alguma coisa acaba chamando a atenção dela. Então ela vai até a direção dessa coisa ou desse alguém e infelizmente a câmera não alcança para saber quem era. E é aí que as coisas ficam complicadas, porque como eu falei a vocês, Sandra conhecia todo mundo da vizinhança e poderia ser qualquer um. No dia seguinte, um mutirão de pessoas se reuniram para procurar Sandra e a polícia pediu apoio do FBI e foram usados cães farejadores, helicópteros, sensores de calor e muitos outros meios. As estradas foram bloqueadas para verificação dos carros. Assim, caso ela tivesse sido sequestrada de carro, a polícia teria mais chances de encontrar a menina, mas eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de Sandra. Os dias foram se passando e foi oferecida uma recompensa de $22 mil para qualquer informação ou pista de onde Sandra estivesse, e então a polícia começou a trabalhar com alguns possíveis suspeitos. Eles acreditavam que o sequestrador de Sandra tinha entre 25 a 40 anos, porque é o padrão de idade dos criminosos nos Estados Unidos. E o primeiro suspeito da lista foi o pai de Sandra, Daniel Quinto.
O pai de Sandra estava com a pensão atrasada há algum tempo e a polícia levantou a hipótese que ele poderia ter feito algo à filha para acabar com o problema da pensão. Ele foi interrogado, mas logo foi descartado. Ele não estava na cidade no dia do desaparecimento e não tinha nenhuma prova que ligasse ele ao desaparecimento da filha. E a mãe de Sandra também disse que não acreditava que Daniel fosse capaz de machucar a própria filha. A polícia começou a receber vários nomes de possíveis suspeitos e o próximo a ser interrogado foi um sorveteiro desses tradicionais que andam em uma van e tem aquela musiquinha, porque ele não costumava vender sorvete no bairro de Sandra, mas ele estava lá no dia 27 e tinha conversado com várias crianças, porém ele foi interrogado, tinha um álibi e não tinham provas que ligasse ele ao desaparecimento. O próximo suspeito era um homem que morava perto da família de Sandra e todo mundo da vizinhança acreditava que ele era um pedófilo. Isso porque, certo dia, Sandra e seus amigos estavam brincando em um clube de piscina da cidade, quando esse homem chamou Sandra, arrumou os cabelos dela e deu um beijo na boca dela. E aqui eu fico me perguntando como esse homem ainda estava em liberdade. Mas enfim, ele foi prestar depoimento, assumiu que tinha feito isso mesmo e disse ainda que sentia atração por garotas entre 9 a 10 anos, mas falou que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Sandra, não estava envolvido e nem sabia quem teria feito isso. E apesar, dele assumir essa certa atração, que a gente sabe que é errado, a polícia precisou soltar ele porque não tinham provas e ele foi descartado. Mas a polícia disse que ficaria de olho nele. Outro suspeito foi um homem que também morava perto da casa de Sandra e ele costumava chamar crianças para brincar na casa dele. E o pior, era amigo desse outro homem que beijou Sandra, então a polícia achou isso muito estranho, chamou ele para interrogatório. Ele, assim como os outros, foram submetidos a um teste de polígrafo, que a gente sabe que não é conclusivo, mas ele passou e como também não tinham provas que ligassem ele ao desaparecimento, ele foi liberado. A polícia recebeu a informação que uma blusa do mesmo modelo da que Sandra estava usando no dia do desaparecimento foi encontrado em um lixão da cidade. Então eles ligaram para os familiares de Sandra e pediram para que eles fossem até o local identificar. A família dela ficou bem triste porque caso fosse mesmo a blusa de Sandra, as chances dela estarem viva seriam mínimas. Eles foram até lá e apesar do modelo ser o mesmo, o tamanho era diferente, então não pertencia a Sandra. A polícia estava empenhada, a mídia fez toda a cobertura do caso e os amigos e vizinhos se reuniram para fazer mutirões de buscas e vigílias. E apesar de todos estarem juntos por Sandra, todas as informações levavam a um beco sem saída. Até que em uma dessas vigílias, à luz de vela, uma mulher chegou desesperada, gritando, ofegante, dizendo que tinha encontrado algo, então levou o policial até um local onde as cartas que são distribuídas para o pessoal dos trailers era colocada e ali tinha uma carta que dizia que Sandra estava dentro de uma mala, tinha sido jogada em um rio e tinha ponto testemunha. Vou deixar passando aqui o que estava escrito na carta. A mulher que encontrou essa carta se chama Melissa Huckabee e tinha 29 anos na época dos fatos. A carta foi levada para análise e uma coisa que chamou a atenção logo no início foi a caligrafia, porque parecia que ela tinha sido forçada para ser escrita daquela forma. E outra coisa que chamou muita atenção foram os vários erros ortográficos, e eram tantos, mais tantos, que logo a polícia percebeu que foram propositais. Como as informações da carta falavam sobre um lago da cidade, uma equipe de mergulho foi enviada para vasculhar a área, mas nada foi encontrado. Então a polícia começou a olhar Melissa com outros olhos, porque eles descobriram que no dia 27 ela acabou falando para algumas pessoas que uma mala dela preta tinha sido roubada da sua garagem. Então eles pensaram assim: qual a probabilidade de uma mulher que teve a sua mala roubada no dia do desaparecimento ser a mesma que encontrou uma carta com informações importantes sobre o caso? Melissa era mãe solteira de uma menina de 5 anos na época dos fatos. Ela morava com os seus avós e o avô dela era pastor da igreja local e Melissa era professora da escola dominical dessa igreja. Ela morava na mesma rua de Sandra e a filha dela era uma das melhores amigas de Sandra e as duas sempre brincavam juntas.
Melissa foi chamada para interrogatório e a polícia questionou o que ela estava fazendo no dia 27 e ela disse que passou o dia inteiro na igreja decorando a sala de aula dominical e que não tinha saído de lá o dia todo. Então ela foi liberada, mas os investigadores sabiam que tinha algo estranho naquela mulher. Diante dessas informações, a polícia resolveu periciar o carro de Melissa e dentro do carro foi encontrado um post-it e nesse post-it foram encontradas várias palavras escritas e riscadas, como se fosse um rascunho. Os post-its foram levados para análise e foi descoberto que aquelas palavras riscadas, que é aquele rascunho, tinham as mesmas palavras que foram encontradas na carta. Depois de encontrar essas palavras, um mandado foi obtido para a casa de Melissa e lá eles encontraram um caderno embaixo de uma cômoda do quarto dela. O caderno tinha a mesma folha da carta que Melissa entregou à polícia durante a vigília. Os investigadores então tiveram a certeza que foi Melissa que escreveu a carta, mas eles não sabiam se era uma brincadeira de mau gosto ou se era algo ainda pior. Até que no dia 6 de abril de 2009, a polícia recebeu o telefonema de um funcionário que trabalhava em uma lagoa de irrigação. O funcionário disse que encontrou uma mala depois de drenar a lagoa. Essa lagoa já tinha sido vasculhada pela equipe de mergulho, mas não foi encontrado nada porque ela estava cheia. E só foi possível depois que ela foi drenada e secou um pouco. Quando os investigadores chegaram ao local, eles se depararam com uma mala preta amarrada com uma corda branca e fina, tinha um cheiro horrível de decomposição, então foi levado para o laboratório do legista. Sim, após 2 semanas do seu desaparecimento, infelizmente, Sandra estava dentro da mala em posição fetal. O corpo dela estava em um alto nível de decomposição e só foi possível a sua identificação por conta das roupas que ela estava usando e também por conta de exames. A causa da morte foi asfixia e ela tinha um corte no interior do lábio. Os médicos legistas fizeram algumas descobertas horríveis. Sandra tinha sido dopada com um medicamento calmante chamado alprazolam e também tinha sido agredida sexualmente com um objeto estranho. Ela tinha ferimentos que provavam isso. E a polícia tinha certeza que Melissa era responsável por aquilo, principalmente pelo fato de não ter evidências de que Sandra foi abusada por um homem. A polícia então decidiu ir até a casa de Melissa para novas perguntas, mas descobriram que ela estava no hospital após tentar tirar a própria vida e a polícia não teve permissão para vê-la até que ela fosse liberada. Nesse tempo, a polícia começou a receber alguns depoimentos, inclusive de um casal que disse que no dia 27 estava passando perto do lago onde o corpo de Sandra foi encontrado e disse que viu o carro SUV de Melissa parado ali perto. Eles então decidiram parar para perguntar se Melissa precisava de alguma ajuda, se estava tudo bem, e eles disseram que ela parecia ansiosa, agitada e disse a eles que só precisou parar para fazer xixi. O depoimento do casal colocou Melissa diretamente na cena do crime, então a polícia solicitou um mandado de busca para a igreja onde ela lecionava o ensino dominical. A polícia começou a analisar a igreja, prestar atenção nos detalhes e eles viram que lá dentro tinha uma cortina persiana. Nas cortinas persianas é usada uma cordinha para abrir e fechar. Eles chegaram mais perto dessa cordinha e notaram que estava faltando um pedaço e que inclusive foi a mesma corda usada para amarrar a mala que Sandra foi encontrada. Na igreja a polícia também encontrou um rolo de madeira desses de abrir massa de pão, de abrir massa de pizza, que tinha algumas manchas escuras, avermelhadas. Eles já sabiam que poderia ser e então enviaram para testes. Enquanto os testes não saíam, a polícia precisava de mais provas, foi então que eles decidiram grampear o telefone de Melissa sem ela saber e esperaram até que ela saísse do hospital. E gente, sabe o que Melissa fez assim que saiu do hospital? Ela ligou para a mãe de Sandra e perguntou se a irmã mais velha de Sandra não poderia ir até a casa dela para brincar com a sua filha de 5 anos. A polícia ouviu tudo aquilo e ficou sem acreditar. Eles foram até a casa de Melissa e descobriram que a filha dela nem estava lá e que, graças ao universo, a mãe de Sandra não tinha permitido que sua outra filha fosse até lá. Minha gente, Melissa estava tentando atrair a irmã de Sandra para a casa dela e só Deus sabe o que ela ia fazer com essa criança. Com tudo isso, não tinham mais dúvidas de que Melissa era responsável pelo crime. A polícia levou ela novamente para interrogatório e ela negou tudo, até que a polícia apresentou as provas e as testemunhas. Então, Melissa apresentou outra versão.
Melissa falou que na verdade tudo foi um acidente, que no dia 27, Sandra e a filha dela de 5 anos estavam brincando de esconde-esconde, até que misteriosamente Sandra entrou dentro da mala e incrivelmente conseguiu se prender lá dentro. Enquanto tudo isso acontecia, Melissa estava na igreja decorando e só percebeu que tinha alguma coisa de errado quando voltou mais tarde e viu que a mala estava estranha. Então ela foi até lá e viu que Sandra estava sem vida. Ela disse que ficou com medo de colocarem a culpa nela e então decidiu se livrar do corpo jogando no lago. Voltou para casa e fingiu que nada tinha acontecido. O que Melissa não sabia era que a autópsia tinha revelado coisas horríveis, incluindo a corda amarrada na mala. Se foi acidente, por que Melissa precisaria amarrar uma corda na mala? Sem contar com os sinais de abuso, né? O histórico de Melissa foi levantado e foi descoberto que ela tinha problemas de saúde mental, incluindo transtorno de personalidade, transtorno bipolar e esquizofrenia. E isso foi bem importante, porque foi descoberto que ela usava remédios controlados, incluindo o mesmo calmante que foi encontrado no corpo de Sandra e que foi usado para dopar a criança. A perícia concluiu que a corda da persiana foi usada para asfixiar Sandra e o rolo de madeira foi usado para violentar a menina. Uma coisa que preciso ressaltar aqui é que pelo fato de Melissa ser professora da escola dominical, ninguém desconfiava dela e a polícia acredita que ela fez isso com muitas outras crianças, inclusive com a própria filha. Com todas essas evidências, a polícia concluiu que não foi um acidente e Melissa foi presa. A teoria da promotoria era que Melissa tinha premeditado o assassinato, pois foram encontrados históricos de buscas no computador dela relacionados a isso. E que Melissa teria atraído Sandra na tarde do dia 27, pedindo que a menina ajudasse ela a decorar a igreja. Depois deu um suco com uns calmantes e esperou Sandra desmaiar. Melissa confessou todo o assassinato, mas negou que tenha abusado sexualmente de Sandra, mesmo as provas dizendo totalmente o contrário. Ela também disse que não sabia por que fez tudo isso. Ela foi julgada em 2010 e fez um acordo para não receber a pena capital, então foi condenada à prisão perpétua sem condicional por assassinato e sequestro. Durante o julgamento, ela chorou e pediu perdão à mãe de Sandra. Melissa nunca disse o motivo dessas atrocidades e está presa até o dia de hoje. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever se vocês ainda não forem inscritos. Deixe um comentário aqui embaixo a respeito do vídeo, o que vocês acharam. Se vocês conheciam o caso, eu particularmente já conhecia e é um dos casos mais difíceis de contar para vocês, desde a pesquisa até o estudo, até a montagem do roteiro e principalmente estar aqui na frente da câmera segurando o choro para contar cada um desses detalhes para vocês. Então não esqueçam de deixar o like, tá? Para fortalecer o meu trabalho e esse vídeo chegar a outras pessoas. E é isso, gente. Me sigam nas minhas redes sociais, que lá a gente fica mais próximos uns dos outros, tá? E é isso. Se cuidem, não falem com estranhos, não confiem nas pessoas. E espero vocês no próximo caso. Tchau!